Noaldo Dantas. Deixa eu me acomodar aqui para ver se dá tudo certo. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu queria falar um pouco aí sobre essa caminhada que nós estamos fazendo há mais de 60 anos. E gostaria de mencionar que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Quando o Paulo Tenório chamou para fazer essa palestra, eu disse: rapaz, você quer que eu fale sobre planejamento estratégico, sobre criatividade? Ele disse: não, eu quero que você fale sobre a sua caminhada. Eu disse: mas ninguém se interessa pela caminhada do outro. Eu disse: não, mas você já viveu em diversos países, isso pode ser interessante para as pessoas. Eu tentei compatibilizar os fatos dessa caminhada com os aprendizados para ver se tornava mais interessante para vocês. Como é que eu faço aqui? Eu já passei aqui. Na realidade, eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba, e a vida me colocou já desafios desde pequeno, mesmo sem ter consciência. Meu pai se separou de minha mãe quando eu tinha 1 ano. Isso afeta muito a vida das pessoas, e eu fui criado por meus avós paternos, e você sempre vê o negócio de um sujeito que é criado pelos avós, é cheio de dengue, é cheio de coisa. Se eu conseguir passar isso aqui corretamente. Estudei em Campina Grande até o 3º ano ginasial, na época se chamava ginasial. Depois fui morar em João Pessoa, estudei no Colégio Marista, e aqui aconteceu uma coisa que foi extremamente marcante na minha vida. Eu, na realidade, comecei a ter dificuldade de levantar o dedão do pé. Ele não conseguia mover. E depois eu não conseguia levantar o pé. Meu pai me levou para um neurologista, e o cara fez lá os exames todos, e ele chegou para nós e disse assim: olha, se prepare que até os 20 anos você deve estar andando em cadeira de roda. Naturalmente que uma notícia dada dessa forma é como um murro na boca do estômago do sujeito, o sujeito fica abalado. Nós saímos lá desse consultório extremamente tristes, e do centro de João Pessoa para a praia de Tambaú, dá mais ou menos uns 6 quilômetros. Eu nunca vi 6 quilômetros tão distantes como estes. Na realidade, eu digo na brincadeira que nesse dia eu aprendi a lei da relatividade sem fazer nenhum cálculo. Em função desse ocorrido, da descoberta dessa doença, meu pai se esforçou para viabilizar um intercâmbio nos Estados Unidos, justamente para ter acesso a mais recursos médicos. E aí eu fui para a Califórnia, fiquei numa cidade perto de São Francisco. Tem diversos aprendizados no que diz respeito ao intercâmbio. Você aprende a ver as coisas por perspectivas diferentes. Você aprende que se você não agir, não acontece nada. Você aprende a lidar com as emoções. É um aprendizado extremamente rico. Se alguém tiver a oportunidade de mandar um filho, uma filha, ou se a pessoa mesmo puder fazer um intercâmbio, eu digo faça, porque é muito rico. Eu estava no 3º ano científico, passei 6 meses nos Estados Unidos. Aí quando eu voltei, fiz o vestibular para a Unidade Federal da Paraíba, passei em 10º lugar. E o que é que aconteceu? Eu comecei a estudar, mas tinha coisa na universidade, não quero falar mal da universidade, mas tinha coisas que me desagradaram. Uma gota d'água que fez transbordar a minha estadia na Universidade Federal da Paraíba foi que um professor fez a prova de cálculo e depois ele foi corrigir essa prova na zona mesmo, num cabaré. E
eu fiquei tão indignado com aquilo. Talvez ele tenha feito isso porque estava querendo, digamos assim, alguma inspiração, ou fosse uma compensação para o que ele ia ver no resultado das provas, ou ele não estava gostando do que estava fazendo, não interessa. Mas eu achei que aquilo não estava bom, você está estudando num lugar onde os professores não estavam respeitando. E aí eu tentei ver se ia estudar em outra universidade, e o que é que acontece? Meu pai era uma pessoa da área de comunicação, e ele era um fã do Goebbels. Goebbels é o ministro da comunicação no tempo de Hitler, não porque ele fosse admirador do Hitler, mas que ele era admirador pela forma de comunicar. Essa coisa de mexer com a massa, coisa que eu valho. Mas o que é que acontece? Como é que eu ia estudar na Alemanha? Meu pai conhecia um senador, e esse senador, por sua vez, conhecia o embaixador do Brasil em Bonn. E aí ele falou com ele, o cara disse: rapaz, eu vou falar com o embaixador. Falou com o embaixador e ele disse: eu tenho um emprego sim, o emprego é de motorista, se ele aceitar está tudo bem. E eu aceitei o emprego e fui ser o motorista do embaixador. E aqui é uma experiência rica, porque em casa a gente tinha motorista, e às vezes você reclama porque o carro chegava atrasado para um compromisso, ou o carro estava sujo, ou coisa que o valha, e agora você estava vendo a outra perspectiva, vivenciando aquilo, e você, é diferente, a gente tem que pensar por esses aspectos também. Logo que eu cheguei na Alemanha, eu arranjei uma namorada, e aqui tem um aprendizado bastante concreto. Se você quiser aprender uma língua de forma eficiente, rápida, eficaz e prazerosa, arruma uma namorada, que fica muito mais fácil todo o processo. Eu tinha me dado um ano para voltar a estudar, porque senão eu tinha que voltar para estudar. Meu objetivo não era ficar trabalhando na embaixada. E aí eu me inscrevi na Universidade de Berlim, para estudar na Universidade de Berlim. E na realidade eu fui chamado para fazer 6 meses de preparação, e depois tinha uma espécie de vestibular que eu fiz, passei. O resultado disso aqui é que eu comecei o estudo na universidade, e eu passei 2 anos estudando de manhã, de tarde, de noite, e no sábado e domingo eu trabalhava porque eu precisava me manter, eu não queria pedir dinheiro em casa. O resultado é que minha média foi muito alta. Aliás, não é muito alta, é muito baixa. Porque na Alemanha a nota mais alta é 6, e a nota mais baixa é 6, e a nota mais alta é 1. E se você for muito bom, aí você tira o 0,7. O 0,7 é quando ele vai fazendo perguntas fora da matéria que foi dada nas aulas, para saber se você pesquisou e coisa que eu valha. Então, eu me candidatei lá numa instituição de superdotado. Eu botei até a descrição aqui do que é superdotado, para evitar qualquer mal entendimento. Disse ou indivíduo dotado de inteligência invulgar. Estou só esclarecendo para ficar claro. E então eu cheguei lá, era uma ousadia você chegar lá e dizer: rapaz, eu quero participar desse processo de seleção. Participei e fui escolhido. Estudei então na Universidade Técnica de Berlim, e aí já era mais fácil depois desses 2 anos, porque eu estava agora com a sobrevivência garantida. Na realidade, eu tenho o suprassumo eu sou o suprassumo do CDF, ou eu era o suprassumo do CDF, porque eu tirei um summa cum laude da Universidade de Berlim. O que é o summa cum laude? É você tirar 10 em todas as matérias. Eu entrava na prova, tremia que nem vara verde, com medo, não era de passar ou não passar. A minha dúvida era se eu ia tirar 1 ou 0,7, né? Aqui tem uma amiga minha que está me olhando ali, que meu pai dizia: eu me esforço para ser modesto, mas me faltam argumentos. Então, na época, era mais ou menos assim. Depois disso aí, de terminado, eu ainda ensinei 3 anos na Universidade de Berlim. Meu irmão foi me ver lá na universidade, dando aula para 40 alemães,
Mas, rapaz, como é que pode? O sujeito sai lá de Campina Grande e vem metido aqui dar aula para os gringos aqui. Depois que terminou tudo isso, aí eu decidi que ia fazer férias aqui no Brasil e tive que pernoitar em Lisboa, porque o avião não podia pousar em Recife durante a noite, só podia pousar durante o dia, então a gente tinha que pernoitar lá num hotel. E aí eu estava sentado numa mesa e entraram 3 brasileiros contando piada de sacanagem sobre os portugueses. E aí eu dei uma risadinha assim, aí eles vieram para a mesa, aí disseram, não, você é brasileiro porque você riu. Eu digo, sou sim. Então começou aquela conversa vai, conversa vem. Eles contaram que era o gerente da Philips, e eu contei a história, o que é que eu estava fazendo, o que é que eu estava vindo para o Brasil, etc. O resultado é que eles disseram que eram, que queriam, a Philips estava procurando uma pessoa como eu. Eu digo, rapaz, deve ser conversa de brasileiro. Mas ele me deu o cartão, uma semana depois eu liguei para eles e eles disseram, mas a gente aceita, gostaria que você trabalhasse na Philips. Agora, a questão é que você vai sair de Berlim direto para a Holanda, a gente paga a sua transferência, etc. E tem uma série de coisas interessantes, tem um salário na Holanda e tem um salário aqui no Brasil, quer dizer, sorte, que a pessoa tem que ter sorte também na vida. Só que o meu chefe, imagina a antipatia à primeira vista. O cara queria decidir as coisas sem perguntar às pessoas o que é que as pessoas... Não, eu queria que você fizesse isso. Sim, mas por quê? O que é que está de detrás? Por detrás disso. Então isso causou nós tivemos diversas diferenças. E o resultado foi que eu pedi, então, eu digo, depois de 3 meses na Holanda, eu digo, não quero mais trabalhar com você. Da forma mais alemã possível, eu digo, não gosto de você e vou voltar para a Alemanha. Resultado, os holandeses não deixaram e eu fui removido então para outro projeto. Passei 2 anos na Holanda e aqui na Holanda é um país, se vocês tiverem a oportunidade de ver um país diferente, é um país plano, quando tem uma montanhazinha assim, um monte de 20 metros, eles já botam no mapa, porque aquilo é extremamente plano, mas o povo é fantástico, é um povo alegre, enquanto o alemão, quando tem muita gente num lugar, eles dizem, não vamos para ali não, que está cheio de gente. O holandês é como o brasileiro, olha, vamos para ali, que ali está animado. Me apaixonei aí pelo windsurf. Aqui tem um desafio, porque o tempo aqui é um pouco exíguo para você falar sobre isso, mas você, com a dificuldade que eu tenho de equilíbrio, você andar de windsurf, isso é uma coisa extremamente difícil. Aproveitei também um tempo lá na Holanda, fui para Noruega, fui lá para a Ásia, para Tailândia, fui para Israel, saí viajando o mundo aí. E terminados esses 2 anos na Holanda, eu vim para Pernambuco trabalhar, porque era justamente uma transferência de tecnologia da Holanda para o Brasil, e aí eu vim para Pernambuco trabalhar na Philips aqui. Só que, quando eu chego aqui, quem é o meu chefe? É aquele senhor, o meu chefe é aquele mesmo senhor que eu já tinha tido problema com ele lá na Holanda. Eu digo, rapaz, eu continuo não gostando de você, mas vou fazer um esforço titânico aqui para a gente ver se dá bem. Mas era uma questão, hoje eu até dou um pouco de razão a ele, porque eu era muito rígido, muito assim alemão, e ele dizia, eu acho que isso é feito assim, assim. O que é que você acha? Eu não acho, companheiro. Ou eu sei ou eu fico calado. Uma pessoa dá uma resposta dessa, aí não cria clima, porque não tinha clima mesmo, né? Resultado, eu pedi demissão da Philips, todo mundo dizendo, mas rapaz, você é louco pedir demissão da Philips com o cargo bom que você tem, mas eu tentei ser muito coerente comigo mesmo. E aqui tem um aprendizado, se você não se der bem com o seu chefe, procura outro lugar para você não ficar perdendo tempo e marcando passo. Em São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa
extremamente organizada e tecnologicamente de vanguarda, a Vibraz, eles faziam diretora de tiro. O que é uma diretora de tiro? Diretora de tiro é um equipamento que está acoplado nele, ou mísseis ou canhões, e eles ficam, através de radares, avaliando os perigos no entorno, e quando uma daquelas aeronaves entra na área de, digamos assim, de alcance do míssil, você manda bala e derruba mesmo. Enquanto você está no laboratório fazendo os programas, é como se você estivesse fazendo um videogame. Mas um dia eu fui ver o bicho funcionando. Ele, na realidade, pega um jato e eles botam uma espécie de reboque nesse jato, que é um avião oco, e aí eles passam lá perto dessa diretora e eles mandam bala nele. Gente, eu tô aqui com a Cacá Marinho, que acabou de sair do nosso palco lá, Tracto, que estava dando palestra. E a Cacá vai conversar comigo um pouquinho sobre o que ela falou lá pra vocês e dar umas diquinhas também, né? Cacá, você saiu não, né? Você é RP e você migrou do mundo do RP pra a sua empresa, a agência Refresh, mas você ainda trabalha nessa área, você estava contando pra gente lá. E eu queria saber como é que foi essa migração pra você, pra entrar dar início à agência Refresh e pra profissionalizar essa área mais empreendedora. Então, o Refresh nasceu de uma inquietação minha, né? Eu, enquanto produtora de conteúdo, e enfim, como eu falei lá na palestra também, quando eu era blogueira, eu notava no mercado uma necessidade muito grande. Você viu uma oportunidade de uma comunicação, um trabalho mais consistente. Porque muitos, enfim, clientes e lojas, às vezes achavam que a solução dos problemas deles era somente uma postagem daquela blogueira, enfim, mas que o buraco era muito mais embaixo e eu vi nisso uma oportunidade, né? Hoje a gente trabalha com foco em relacionamento, marketing de influência, marketing de experiências e posicionamento. Eu já vi algumas campanhas suas, eu acho muito massa mesmo. Eu acompanho, eu sou até amiga da Ju também, que está com você. E aí, eu queria que você me dissesse assim, como é que você enxerga o mercado de Alagoas aqui hoje em dia? Porque é uma coisa que eu vejo que ainda as pessoas ainda não tratam com muito profissionalismo essa área da gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que tá. Bom, eu acredito que a gente já deu um super salto, porque para você ter ideia, na época que eu fazia RP, né, na universidade, até os próprios professores, assim, não incentivavam muito a gente justamente por ser uma área, pelo menos naquela época, difícil. Mas hoje, com o crescimento desse mercado digital aí, eu vejo nisso uma oportunidade incrível, entendeu? As relações públicas se tornaram ainda mais necessárias, principalmente diante de tantas coisas que a gente tem presenciado, né? Como fake news, como saber se posicionar nas mais diversas plataformas, tentar identificar melhor como é aquele público, trabalhar com aquele público, enfim, alcance. É um infinito aí. Você falou da questão de já ter melhorado muito e tal, e aí a gente, antes de conversar, a gente tava conversando aqui com a Cacá, e eu falei, porque você saiu do jornalismo, você migrou do jornalismo e tal. Quando eu entrei na UFAL para fazer jornalismo, era jornalismo e RP, quase uma coisa só, né, que era comunicação social. Mas que bom que já está começando a diferenciar isso e, enfim, tornar as coisas mais fáceis para a gente que está nesse mercado. Muito obrigada, Cacá. Eu que agradeço, Marco. Um prazer ter você. Gente, vamos voltar para a Arena Tracto, e daqui a pouco eu estou aqui com mais convidados. Valeu! E quando você está fazendo aquilo que você gosta, você deixa de trabalhar. Nós tivemos aqui uma experiência. Eu sou uma pessoa empreendedora e coloquei nesse Inter aí uma locadora, que é a Alocar. E aqui eu só queria fazer um comentáriozinho, como pequenas coisas podem fazer a diferença. Eu, na realidade, liguei para a Associação das Locadoras, que eu procurei sistema para gestão de locadora no Brasil inteiro, não encontrei. Aí eu desenvolvi um sistema para isso. Aí eu liguei para a Associação das Locadoras e pedi a eles para colocarem no boletim de comunicação dele que nós tínhamos desenvolvido um equipamento,
empresa, eu costumo dizer o seguinte: tem duas coisas muito difíceis de a gente ver. Uma das coisas é o óbvio. O óbvio é difícil de ver. Às vezes ele está na cara da gente e a gente não vê. Eu digo, quem usa óculos já viu isso, que está procurando o óculos está no nariz do sujeito e a pessoa não está vendo. E a outra coisa difícil de ver são as sutilezas, pequenas tendências. Eu cheguei lá nessa feira e tinha um sujeito apresentando um sistema, a internet. Eu não sabia o que era internet, nem tinha visto. Aí eu pedi para ele me explicar, o nome da empresa era Diodata. E aí eu chego lá e eu digo, rapaz, esse negócio faz todo sentido, isso vai mudar o mundo. E aí eu contratei essa empresa para a gente fazer uma parceria, ele fazia a transferência, nós fomos, na realidade, duas empresas implantaram o acesso à internet aqui em Maceió concomitantemente. Uma foi a Nornet e a outra foi a Dionet. E hoje nós trabalhamos com consultores associados. Qual é a vantagem? O que é bom de trabalhar com consultoria? O que é bom de trabalhar com consultoria é porque você tem que estar constantemente evoluindo. Porque se você não evoluir profissionalmente, pessoalmente, o seu cliente depois não quer mais. Para você falar o que ele já sabe, aí não interessa. Então, eu preparei aqui esse slide para mostrar a vocês algumas coisas que vocês têm ouvido aqui nesses 3 dias. Eu participei, tenho uma participação completa nesses 3 dias ouvindo, e tem muitas coisas que são ditas, ok, o propósito, você tem que mudar os paradigmas. Companheiro, e o como? O tal do como é lasca. Né? Porque como é que a pessoa faz isso? Então eu queria mostrar a vocês umas experiências que nós tivemos de como trabalhar isso que nós temos ouvido aqui nesses 3 dias, para poder a gente realmente avançar. Não é um negócio, eu vou fazer e por obra e graça do Espírito Santo isso já cai. O primeiro foi um curso de criatividade que eu fiz. Na realidade isso foi extremamente transformador de vida. E foram 3 módulos aqui no Brasil, no Instituto Latino-Americano de Criatividade e Estratégia. E depois eu fiz mais 5 módulos nos Estados Unidos, na Universidade de Buffalo. Isso aqui é porque a gente fica às vezes com a cabeça presa, olhando as coisas só por aquele viés, por aquela perspectiva. Esses 2 dias aqui esses 3 dias têm sido extremamente ricos para você ver como é que o mundo vai ser, como vocês são pessoas jovens que estão fazendo, e a gente que já está numa geração mais velha, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ver até para conversar com vocês. Aqui, o aprendizado da criatividade é que a gente mata a criatividade dentro das organizações, porque a gente é extremamente julgador. Eu já desenvolvi uma linguagem, eu digo, rapaz, eu não sou julgador, eu sou uma pessoa sensível às oportunidades de melhoria. E esse julgar constantemente se empobrece. Uma questão que eu queria ainda mencionar aqui, se eu conseguir passar esse... A gente fala às vezes em criatividade e inovação, mas são 2 conceitos diferentes. Você vê que tem pessoas que são extremamente criativas, mas elas não são inovadoras, porque elas não conseguem transformar as suas ideias em coisa concreta. O importante é a ação, nesse sentido. Rapaz, eu estou perdendo aqui alguns segundos preciosos. Pronto. Eu queria falar sobre o processo Hoffman. A gente fica preso numa série de coisas que a gente absorveu de pai e mãe. E o processo Hoffman é uma das coisas mais transformadoras. No dia que você quiser se dar um presente assim muito especial, isso é uma lavagem da alma. E o que é que a gente fica preso? Deixa eu dar um exemplo concreto. Meu pai era um cara que ele se acordava por definição de mau humor. Não conversasse com ele enquanto ele não tomasse café e lesse o jornal. E o que é que acontece?
E eu também, meu pai, que eu amo tanto, e que eu amava tanto, e que eu tinha como referência, eu digo, isso deve ser alguma coisa boa. Eu não pensei isso, eu simplesmente absorvi. E eu era do mesmo jeito. Aí eu estou na minha casa, brigando com minha mulher, com meus filhos, porque às vezes ele me acordava. Eu estou dormindo, você não sabe que eu estou dormindo, que eu não gosto de ser acordado. Eu preciso de um tempo para poder o motor funcionar. Até eu chego lá no processo, e eu digo, isso eu copiei dele, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa super da manhã, eu me acordo de bom humor. Então tem uma série, eu estou só dando isso como um simples conceito, tem uma série de coisas que prende a gente, que a gente precisa se livrar delas. Depois eu vou pedir meio minuto de meditação. Eu fiz 3 cursos de meditação, 11 dias meditando. Você é acordado às 4 horas da manhã e medita de 4h30 até às 9 da noite. Durante esses 11 dias você não pode falar, e você já foi mencionado aqui, isso gera um foco na cabeça da gente, para a gente se aquietar, porque a gente fica com a cabeça hoje para um lado, para o outro. Isso ainda nem era do tempo do celular, quanto mais agora. Nós fizemos um curso aí de liderança. Você poderia me ajudar aqui, pessoal? Alô? Alô? A liderança, nós fizemos diversos cursos de liderança, liderança sustentável. Aí você vai me ajudar aqui. Muito obrigado. Liderança sustentável, até no contexto do propósito, para a gente entender, ver o mundo com uma visão mais holística, em vez de ficar olhando só para o umbigo da gente. Pode passar. Essa questão do coach, você passou demais agora, mas tudo bem. A questão do coach, na realidade, eu comparo o coach como fosse no jogo de dama. Às vezes você tem a pessoa que está de fora, lá na Paraíba diz, você está piruando o jogo, ou seja, é a pessoa que está olhando de fora, com a perspectiva de fora, e aí você não está envolvido emocionalmente, e com isso você vê coisas que quem está jogando não consegue ver. Então aqui eu fiz a constelação familiar, uma série de coisas, não para fazer isso, porque eu acho que a gente também tem que ser muito cuidadoso. Você faz um curso de 3, 4 dias e já sai querendo mexer na cabeça das pessoas, é uma coisa de muita responsabilidade para se fazer, sem o devido amadurecimento. Esse curso que eu fiz aí foi na Universidade de Miami, é Charrette. Esse curso é uma forma de você fazer intervenções urbanas, envolvendo todas as pessoas. Quando as pessoas vão fazer aqui um projeto que você sabe que tem resistência, você não chama as pessoas que você sabe que são resistentes. E no caso aqui, eles chamam justamente todos os stakeholders que eles chamam, e as pessoas que são resistentes, eles chamam, que é para justamente as pessoas trazerem a opinião dela. Próxima. Fui fazer um curso de negociação na Universidade de Harvard, porque se você parar para pensar o que é que a gente faz todo dia, de 5 horas da manhã quando você se acorda, até de noite você está negociando com mulher, com filho, com colaborador, com fornecedor, com cliente. Uma coisa que a gente precisa aprender a negociar, e nós somos muito incompetentes nas negociações, a gente não se prepara para as negociações. A gente precisa pensar sobre isso. Próxima. E esse último curso aí é um curso da Amanda Key, que é um dos melhores cursos de executivos aqui do Brasil. É para você ganhar uma visão de conjunto do que é estratégia, o executivo como um técnico, o executivo como um estrategista, o executivo como um diplomata, como educador, um monte de papéis que os executivos têm. E eu comparo a Amanda Key com o Tracto Marketing Show. Na realidade, é como um processo de semear. Você lança um monte de sementes e aí depende se o terreno estiver fértil ou não, para aquilo pegar ou não. Mas a coisa que mais, pelo menos para mim, que mais influenciou minha vida foi justamente nesse próximo slide, que são meus 2 filhos e minha família, minha esposa. Eu tenho essa minha filha Ingrid, que ela é
mestre em Direito e agora está estudando, porque o sonho dela é ser juíza, então vá atrás do seu sonho. E eu cheguei dos Estados Unidos na segunda-feira, que fui ver a formatura de PhD do meu filho nos Estados Unidos, que ele agora mora em Seattle e vai trabalhar na Microsoft. E, naturalmente, a mãe deles, que para criar duas pecinhas com o gênio forte que eu tenho em casa, não é fácil, né? Então, tem um trabalho magnífico. Para encerrar aqui a nossa apresentação, eu teria um pedido a vocês. Eu sei que é chato, porque eu fiquei sentado aí os 2 dias, o cara está sentado ali, o cara diz, vamos se levantar, mas eu queria fazer esse pedido a vocês, que é uma dinâmica assim, rapidinha para vocês. Vocês podiam ficar de pé, por favor? Não tem, é uma coisa para você mesmo. Eu estou esperando, tem uma moça ali que ainda não se levantou. Então veja só, eu queria que vocês parassem e pensassem nas quedas que vocês tiveram, nos desafios que vocês tiveram que vencer. Eu queria que vocês pensassem nas conquistas que vocês tiveram, que essa caminhada que cada um de nós teve ou está tendo, não é fácil. E aqui nesse encontro, eu vejo todo mundo, nós estamos aplaudindo sempre alguém que está falando aqui na frente. Mas essa salva de palmas que eu vou pedir a vocês, não é para quem está aqui na frente. É uma salva de palmas para vocês mesmos, pelo que vocês têm conquistado. Por favor, muito forte, que é para vocês mesmos. E também vou dar uma palmazinha para mim. Estou batalhando. E fica a mensagem, sempre pare para você se valorizar, porque a gente entra num processo que às vezes a gente não se valoriza. Você podia passar 2? Um próximo. E próximo. E aí, muito obrigado. Então os contatos aí para vocês. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado, né? Ele vai trazer minha muleta ali, que eu ainda estou...